A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Tecnologia, né? Eu vou te contar. Eu imagino há 100 anos passados tinha tudo isso? Hã? Tinha ou não? Mas não tinha igreja também, não é verdade? Não tinha pregadores. Seguia a paz com alguns, com os crentes. Todos sabem o que é? Então é com o incrédulo, com o bandido, com o ladrão. O ladrão faz parte do todos ou não? Faz parte, sim. O assassino faz parte do todos. E ele diz: seguir a paz. Ele não diz com os crentes, com Deus. Ele diz com todos. Tá? É com todos. E aí diz: e a santificação, sem a qual ninguém. Todos sabem o que significa esse advérbio. É o quê? Ninguém. Sobra quantos? Nenhum. Ninguém. Sem a qual o quê? Santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém, irmão. É o incrédulo, é o perdido e também o crente. Como isso vai acontecer? É complicado. Mas está dizendo, a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Então, se um crente que diz que é crente não está vivendo uma vida santa, ele o quê? Não vai ver a Deus. E se ele não vai ver a Deus, o que é a dedução final? Ele é um crente que nunca aceitou Jesus Cristo como Salvador pessoal da sua vida. Esse verso faz parte da palavra de Deus ou não? É verdade ou não? Você crê que isso vai acontecer ou não? Irmãos, são decisões. É cada um de nós temos que decidir o que é verdade e o que não é verdade de acordo com as Escrituras, certo? Não. Também ou não? Porque não sou eu que decido a verdade. Ela é o que é, independente do que eu acho ou deixo de achar. Não interessa onde que vai, ela é a verdade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, é ninguém, não é alguns não, é ninguém verá o Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos juntos. Obrigado pela Tua palavra, na qual somos exortados. Obrigado porque o Teu Espírito, que orientou homens, instruiu homens e inspirou homens a escrevê-la. E é tudo aquilo que nós precisamos para viver neste mundo de uma maneira diferente, para fazermos diferença onde nós estamos. Obrigado pelas lições que o Senhor tem nela para nós nessa noite. E que Teu Espírito, que habita em nós, conhece o nosso coração, que Ele tenha a liberdade de fazer as mudanças, quebrantar-nos e mudar aquilo que é necessário em nossa vida. Obrigado pelo tempo que vamos ter juntos ainda, em nome de Jesus. Amém. É quase 8 horas.
Quantos aqui não assistiu nem 1 hora de TV essa semana? Você não assistiu nem 1 hora? Foi menos que 1 hora de TV durante a semana toda? Meus parabéns. Quem assistiu pelo menos 3 horas? E quem assistiu mais do que 4 horas? É um bocado de gente. Então, se nós ficarmos aqui 4 horas estudando as Escrituras, os irmãos não tem problema, certo? Hã? Então, é isso que nós vamos estar fazendo. Eu sei que tem comida lá embaixo, aí os irmãos pelo menos vai descer, não vai sobrar nada, vão estar com fome, né? Mas, irmãos, aprendendo a viver uma vida santa, como servos fiéis do Senhor. Quem aqui, como cristão, não é servo de Cristo? Levanta a mão. Então, todos aqui estão confessando que são o quê? Servos de Cristo. Tá? Então, vocês... Lembra, não sou eu, é você que está confessando. Eu fiz a pergunta e você não fez nada, então você é um servo de Cristo. Então, aprendendo a viver uma vida santa como servos de Cristo. Não é como membro da igreja bíblica, não é como membro de tal igreja, de onde for. É servos de Cristo. Entende? Aprendendo a viver uma vida santa como servos de Cristo. Esse verso de Romanos 6:22 é um verso que me desafia. Está aí no texto, lá em cima no estudo que vocês têm. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação. Quem aqui decidiu ser servo de Cristo? De acordo com esse texto, o que ele diz? Foi a decisão sua? Hã? A sua decisão foi o quê? A minha decisão, a nossa decisão foi o quê? Crer em Cristo, recebendo-o como nosso Salvador. No dia que ouvimos dele, reconhecemos que éramos pecadores e o aceitamos como nosso Salvador, crendo que isso era verdade. E no ato de eu crer, o que aconteceu de acordo com esse verso? Agora, porém, libertados do pecado. Primeiro você foi libertado do pecado. Você não tem desculpa, eu bobeei e caí. Você já foi o quê? Libertado. Você já foi livre. Eu já fui livre. Entende? Ainda sou um pecador, cometo erros, faço bobeiras, mas eu tenho que reconhecer, Senhor, falhei. Eu pequei. Não devia, mas fiz o que não devia também. Libertados do pecado, e porque fomos libertados do pecado, o texto diz que fomos o quê? Nos transformamos, fomos nós que nos transformamos. O verbo aí está, olha a conjugação do verbo. Transformados. Então é alguém que fez isso conosco. Não fomos nós que nos transformamos. É o Senhor quem nos transformou em servos de Deus, em seus escravos. A palavra que serve é escravo mesmo. É Ele que nos transformou. Porque Ele nos comprou com o mais alto preço que podia ser pago por uma alma, por uma pessoa. Ele pagou por mim, deu a vida, deu seu próprio filho, seu filho deu a sua vida por mim. E no ato de eu tomar essa decisão, Ele me transformou em servos, em seu servo, em seu escravo. E aí Ele diz, porque somos libertos do pecado, porque fomos transformados em servo de Deus, tendes, olha, é uma ordem, tendes o vosso fruto para a santificação.
E santificação, os irmãos sábios, significa separado do mundo, separado para Deus. É separado. Agora, quais são algumas coisas importantes aprendendo a viver uma vida santa como servos de Deus? Nós queremos ver algumas coisas que estão acontecendo em nossos dias, que têm, para mim, afastado a realidade da responsabilidade que nós temos por termos sido libertos e transformados em servo para produzir frutos em santificação. Irmãos, e são algumas coisas bem tristes, mas que têm sido uma realidade nos nossos dias. Quem aqui tem mais do que 66 anos já? Tem alguns, né? Tem alguns. E um dos grandes problemas do idoso, muitas vezes, é não conseguir o quê? Ouvir. Mas você sabia que tem outros idosos que o problema dele é ouvir tudo? Hã? Mas os seus ouvidos ficam sensíveis. Por isso que eu pedi para os irmãos aqui, o Diego e o André, né, quando tocasse a última estrofe do hino, que ia tocar, que fizesse uma lambança, né? Mudasse completamente. A gente queria ver qual seria a reação. Agora, por que o pastor Jorge teve aquela reação que teve? Parou. Por que, pastor, tu paraste? Está tudo errado. Mas o que estava errado? Eu não vi nada errado. Para mim estava tudo normal. O que faltou? Por que o irmão percebeu que de repente está errado? O que falhou? O som, cânticos, coral, todas essas coisas, o que precisa mesmo? Harmonia. Harmonia. Irmãos, harmonia. Quanto ao que usamos, por isso precisamos fazer escolhas. Queremos servir de maneira santa, precisamos fazer escolhas corretas quanto ao que usamos para servir. Primeiro, instrumentos musicais. Instrumentos musicais é para produzir o que, irmãos? Harmonia. Quando não há harmonia, o que acontece? Bagunça tudo. Agora, uma coisa interessante. Pois temos alguns versos aqui, mas algumas coisas interessantes. Quando nós estamos, os irmãos reúnem aqui para louvar o Senhor com instrumentos, certo? Hã? É ou não? Eu achei que era com cânticos. Nos reúne para cantar louvores ao Senhor. Instrumento é para o quê? Instrumento é para o quê? Acompanhar ou dar o quê? Como que vamos cantar, como cantar. Então, o mais importante no louvor de cântico é o quê? É o instrumento ou as vozes? É as vozes. Irmãos, e como nós estamos ouvindo as vozes de quem não tem microfone aí, louvando o Senhor? Entendem? Se é as vozes do instrumento, é acompanhamento. É para produzir a harmonia juntos. Mas muitas vezes ouvimos instrumentos, mas não ouvimos vozes. Tem alguma coisa errada. Instrumentos musicais, 1 Coríntios 10, 23 diz assim, olha, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Ter instrumentos que aparecem no lugar das vozes é lícito, mas nem todas convêm. Nós, muitas vezes, se reunimos aqui para louvar o Senhor com cânticos, é para ouvir os cânticos.
Instrumento é para acompanhar, para produzir harmonia no que nós estamos cantando. Quando dois instrumentos parou de produzir harmonia no que estávamos cantando, bagunçou. Irmão, sabe, nós temos que parar e pensar um pouquinho, porque é isso que está afastando pessoas, muitas vezes, que conhecem a palavra de Deus e querem louvar o Senhor. A maior parte das, irmãos, a maior parte das igrejas hoje é banda, não é mais louvor de cântico. Se quer assim, então devia dar um microfone para cada irmão na igreja. Entendem? É assim que para mim tinha que ser. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Esses instrumentos estão aqui, para edificação. O cântico é para edificação. Se não está edificando, está sendo utilizado de maneira errada. E é uma das coisas que nós temos que, irmãos, aprender a colocar no lugar, porque a maior parte das igrejas hoje estão perdendo isto. Estão perdendo. E se os irmãos não cuidam, vai chegar a vez de vocês. Vai chegar também. Não tem jeito. Salmos 93:5 diz: fidelicíssimos são os teus testemunhos. À tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. À sua casa convém a santidade. Irmãos, é o Senhor que está sendo louvado. É o Senhor que precisa ser exaltado. E se nós nos reunimos para louvar o Senhor com cânticos, é o cântico que está sendo o instrumento para louvar e honrar o nome do Senhor. Entende? Mas isso não é fácil. Irmãos, vocês não sabem o quanto esses ouvidos aqui dói. Quando há um som que está acima dos decíbeis normais para esses ouvidos. Eles doem. E encaro que tem outros irmãos aqui também que acontece a mesma coisa. Então, como nós podemos produzir o quê? Harmonia nos cânticos, entre instrumentos e vozes. Isso é importantíssimo. E a maior parte das igrejas tem perdido essa noção de harmonia. Tá? Não tem jeito. Então, aí, instrumentos musicais são ferramentas que o Senhor nos deixou para o quê? Servi-lo de maneira santa. Entendendo? Servi-lo de maneira santa, separado, para Ele. Não é para identificar com pessoas e o mundo lá fora. É para identificar com o que a palavra do Senhor diz. É isso que nós precisamos. Em segundo lugar, aparelhos eletrônicos. Aparelhos eletrônicos. Eu quero, quem está aqui com celular, por favor? Quem tem um celular aí? Não, esse seu você está usando. Aí. Quem tem celular aí? Tá ok? Chico está com celular? Quem mais? Tem celular aí, Chico? Vem aqui na frente com ele, por favor. Vem aqui, por favor. Alguém que está com a Bíblia nessa cor, também vem para a frente. Um dos irmãos aí, pode vir. Pode ficar daqui, senhor Francisco, eu sei. Aí, pode ficar aí, tá bom. Irmãos, tecnologia, instrumentos, aparelhos eletrônicos, é fantástico. Necessário, essencial. Isso aqui eu ia falar sem microfone. Coloca esse treco aqui, já não precisa toda aquela
coiseira aqui, não é? Está gravando aí, coisa eletrônica. Mas se qualquer um dos irmãos aqui estivesse passando lá na Praça Rui Barbosa e vissem lá 2 homens assim, né? Um com celular e outro com a Bíblia, um livro capa preta. O que é a dedução que você faria direto, Américo? E esse aqui é o quê? Mas irmão, não é lógica. Na hora, esse aqui, você olha, tem um crente na praça. Esse aqui fala, mais um folgado descansando, mexendo no celular, em vez de estar trabalhando. Irmãos, e não importa, ele podia ser o crente lá na praça, lendo a Bíblia no celular. Esse aqui com um livro capa preta lá na praça, um incrédulo, lendo um livro, capa preta lá na praça, mas as pessoas iam identificar quem como crente? Ele, e não ele. Por que será? O que está envolvido? Obrigado. Irmãos, aparelhos eletrônicos, a parte eletrônica é essencial, precisamos, dependemos. Eu comecei a usar a parte eletrônica em 85. Tá? Eu tive meu primeiro computador. E o tempo todo eu uso. Eu fui uma das primeiras pessoas a conseguir um celular em Goiânia. Estava em 94, mudamos para lá. Quando foi em junho, chegou lá em Goiânia a primeira leva de celulares. Eu fui o milésimo, acho que 110º, uma coisa assim, lá escrito para receber um celular. Recebi ele em junho de 94. E tem celular o tempo todo, tem também. Mas, irmãos, uma das coisas que nós temos que aprender... A América já viajou bastante de avião, né? Quando você entra no avião que vai levantar voo, toda aquela coisa, aquelas pessoas que cuidam lá, o que eles falam dos aparelhos eletrônicos? Desligado ou modo avião. Modo avião só funciona o quê? Não tem internet, não recebe ligação, não recebe nada. Só é como um instrumento, tá? Eletrônico. Não tem qualquer comunicação. E por que no avião eles pedem para desligar ou colocar em modo avião? Qual o motivo? Para que não haja o quê? Interferência na comunicação com os pilotos, para que não haja interferência. Irmãos, sabe, é uma das coisas que nós temos que aprender, é uma ferramenta muito importante. Mas não tem lugar para celular na igreja sem estar desligado ou em modo avião. Entende? Tem visto muitos crentes usando a Bíblia no celular, mas de repente, mensagem. Por que recebeu a mensagem? Ou de repente alguém sai, vai lá fora, porque não tem coragem suficiente de falar que está ligado e atender o telefone dentro da igreja. Sai lá fora para atender. Por que ele tocou? Mesmo lá que é só o chacoalha, né? Porque estava ligado. Sabe, irmãos, é uma ferramenta importante, mas que tem, irmãos, que tem destruído a santidade dos crentes. Tem destruído a santidade na família. Ó, quantas famílias não conseguem. Irmãos, é uma realidade que fica dentro de casa, um sentado num lado, outro sentado no outro, e cada um com o celular na mão. Não tem conversa mais. E tem alguns versos aqui que eu gosto bastante. Todas as coisas, o outro verso de Coríntios, né? 1 Coríntios 6,12 agora, o primeiro foi 10,23, esse é o 6,12.
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Irmãos, essa é a razão que você pode procurar aqui no meu bolso, você não vai encontrar celular nunca comigo dentro da igreja. Nem eu e nem minha esposa. Se no passado nós podíamos viver sem nenhum problema, sem comunicação direta, por que não podemos continuar vivendo? Qual a razão? Você trouxe, você usa, não estou condenando você. Entende? Essa é a decisão que eu e minha esposa tomamos, de não levar para a igreja. Mas é decisão que cada um tem que tomar. É você que tem que tomar o quê? Decisões. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Celular é lícito? É. Mas não é ele que tem que controlar a minha vida. Sou eu que tenho que controlar. TV é lícito? É. Mas é eu que tenho que controlar. Entende? Computador ali? É. Mas é eu que tenho que controlar. Quem é mais importante para mim? É a minha vida com Deus, a minha vida de separação, minha vida de dedicação e consagração ao Senhor ou as coisas que possuo? O que realmente, quais são os meus valores? Quais são os meus valores? Abacuque 2:2 diz assim, ó: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a que passar até grava sobre tábuas, para que aquele que passar possa ler, mesmo que passe correndo. Entende? Mesmo passando correndo, gravar em letras grandes, para que por isso que usamos. Você vê uma pessoa com celular e com a Bíblia, a pessoa pode até passar correndo, mas mesmo que ele não está lendo aqui, mas ele sabe o quê? Ele vai deduzir o quê? É um crente. É um crente. Entendem? Irmãos, o que nós estamos transmitindo na vida que nós estamos levando para aqueles que passam em nossa frente? O que estamos transmitindo? Quem é Jesus para nós? O que ele faz para nós? Eclesiastes 1:18 diz assim, ó: porque na muita sabedoria, mas é triste esse verso, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Irmãos, tecnologia é fantástica. Mas o texto está dizendo que quem aumenta a ciência, aumenta o enfado. Quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Como isso funciona? Você sabe. Isaías 47:10 diz: porque confiastes na tua maldade. Isso aqui está falando sobre a Babilônia, tá? Porque confiastes na tua maldade e disseste: não há quem me veja. Está lá na cama deitado e vendo o celular. Meu pai não está vendo, minha mãe não está vendo, é eu que decido. E é o que a Babilônia fez. E disse: não há quem me veja. E aí Deus responde: a tua sabedoria, a tua ciência, isso te fez desviar e disseste contigo mesmo: eu só, e além de mim não há outra. Onde está a Babilônia hoje? Irmãos, é isso que tem destruído muitas vidas cristãs. Crianças que ainda não conseguem nem falar, nem andar, já estão presas a um celular, já estão presas a uma TV. Estão perdendo a sua vida. E muitos crentes
Está aí, talvez, espero que ninguém esteja aqui com o celular sem estar no modo avião agora, né? Ou se estiver usando a Bíblia no celular. Mas, lembre, irmãos, é realidade, porque você pensa, mas ninguém está vendo, eu posso ver. Está lendo a Bíblia, mas apareceu uma mensagem, já corre o dedo, não é? É o normal, irmão. Mas é identificando com a Babilônia. Provérbios 13:20 diz: quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. No que você está colocando a sabedoria que tem? Aparelhos precisam ser usados para facilitar a comunhão. Se você tem um celular e esse celular está cortando a comunhão na sua família, esse celular que você tem está sendo usado pelo inimigo da sua alma, não para servir e honrar o nome do Senhor. Se algum instrumento eletrônico na tua casa que você possui não está sendo usado para aproximar você dos seus filhos e seus filhos de você, estão sendo usados de maneira incorreta. E o preço vocês vão ver mais tarde. É muito alto. Porque, irmãos, com Deus não se brinca. Lembra, não foi você que escolheu ser servo dele. Você escolheu crer nele como teu Salvador. E ele decidiu que todo aquele que cresce nele como seu Salvador, ele o transformaria em seu servo. E como servo dele, como você, como nós estamos vivendo uma vida santa, uma vida separada da tecnologia para ele, mesmo usando a tecnologia, mas de maneira santa, como estamos usando. São decisões que cada um de nós temos que tomar. Por isso, irmãos, quando você vai conversar, mesmo dentro de casa, reunir, vai almoçar, isso é uma realidade, irmão. Quantos na hora do almoço está orando e o celular toca e já para tudo e vai atender? O que é mais importante? É receber a chamada. Pode ser alguém que está com um problema. Irmãos, quem é que está no controle de tudo? É o Senhor. Se é o Senhor e o celular tocou num horário que não devia tocar, não é o Senhor que está mandando tocar, não, viu? É alguém que está querendo quebrar a comunhão, a unidade. Vão almoçar e cada um leva o seu celular e coloca em cima da mesa. Em vez de estar conversando um com o outro, está preocupado com o que vai acontecer com o celular. Vão no restaurante, a única coisa que tem que levar é o celular. Irmão, o celular está escravizando pessoas. É triste, mas vocês vão ver e já está começando a ser real. Essa tecnologia está escravizando os crentes. Parece que o crente não é mais servo, escravo de Cristo. É escravo da tecnologia. Mas não permita. Isso é trabalho do inimigo. É ele que tem feito isso na vida dos crentes. Em vez de deixar você como servo, escravo de Cristo, está fazendo você escravo do celular, escravo da TV, escravo do computador, escravo de tudo isso. Mas é você, sou eu, somos nós. Mas nós fomos comprados por alto preço. Entende? E somos do Senhor. Mas não é a tecnologia que tem que controlar a nossa vida. É o Senhor. Mas nós não estamos permitindo. E lembre-se, você pode ser salvo, mas o Senhor nunca vai ultrapassar o que Ele te deu para você decidir. É você que tem que decidir ser santo ou não.
É você que vai tomar as decisões de viver uma vida santa ou não. É você que vai ter que obedecer à palavra dele. Ele te dá os meios, as possibilidades, mas é você que tem que tomar a decisão.